Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Paulo foi um grande apóstolo da Igreja que fez um grande trabalho entre os gentios e quando ele estava na prisão, durante o segundo período que ele esteve na prisão, ele escreveu a segunda carta ou a segunda epístola a Timóteo, a dar, digamos assim, uma instrução a Timóteo para o preparar para a obra à frente. E hoje queremos ler um pouco aqui de 2 Timóteo, e por isso se virarem, por favor, para aqui para 2 Timóteo, e forem aqui a 2 Timóteo, e vejamos, começamos então a ler o capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vê-se aqui Paulo a dizer que é um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Foi Deus que o escolheu, não foi ele que decidiu vir a ser um apóstolo. Isso é uma lição para todos nós, que é Deus que nos chama, tal como sabem muito bem, foi Deus que chamou Paulo. E ele então está aqui a escrever a quem ele chama amado filho, um homem que para ele era como se fosse um filho amado. E depois no versículo 3 diz assim: dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, desde os dias anteriores dele, quando ele ainda não era um membro da Igreja de Deus, quando ele era um fariseu, sirvo com consciência pura. Ele sempre serviu Deus com uma consciência pura, embora, como sabemos, ele estava a seguir o caminho incorreto. E diz assim: porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Ele serve, quando escreveu esta carta, estava a dizer, servia a Deus sempre com uma boa consciência. Ele sempre foi muito dedicado a Deus e sempre pensou que estava a fazer a Deus um serviço, até infelizmente, como se lê em Atos 8, versículo 1, em Atos 9, versículo 1 e 2, ele pensava que estava a fazer um serviço a Deus, mas estava no caminho errado. Era sincero, mas estava sinceramente errado. Mas depois, escrevendo aqui a Timóteo, diz assim: lembrado das tuas lágrimas. Paulo aqui se lembra das lágrimas de Timóteo, provavelmente quando Timóteo veio ter conhecimento que Paulo foi para a prisão. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Ele tinha muita ansiedade de ver Timóteo e pondo as coisas em contexto, sabemos que as coisas não estavam a andar bem para Paulo. Via-se que havia muita perseguição e umas pessoas não sabiam se ele ia sair da prisão ou não. E por isso ele diz, continuando a ler aqui no versículo 5, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Porque tu, Timóteo, também tens fé sem fingimento. A mesma que, primeiramente, essa mesma fé que, primeiramente, habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo que também em ti. A mãe dele e a avó dele tinham esta fé que passaram a ele. Vê-se aqui um trabalho, um serviço que estas damas, estas senhoras fizeram à Igreja através do ensinamento e da educação que deram
a Timóteo. E por isso Paulo aqui está a tentar, vê-se que está a tentar encorajar Timóteo a se manter fiel. E diz assim, continuando no versículo 6, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Que reavives. Seria que estava a ficar assim, a enfraquecer? Seria que estava ele a ficar assim um bocado mais débil? Seria que ele estava a ficar um bocado desencorajado? Ou que Timóteo tivesse um pouco de medo? Ou um pouco de vergonha? Por causa da situação que via Paulo e outros, não tivesse a mesma força e coragem? E por isso talvez Paulo esteja a escrever a ele, a o encorajar, para ele estar mais forte a pregar com responsabilidade da pregação do Evangelho. Porque diz assim, que mostra que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Imposição, qual é este dom? É o dom do Espírito Santo, que é dado pela imposição das mãos. Se vocês forem uma ou duas páginas atrás na vossa Bíblia, para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, veem aí que diz assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, que é o Espírito de Deus, o qual te foi concedido mediante profecia, isto é, pregação, com a imposição das mãos do presbitério. Após o batismo e através da imposição das mãos recebemos o dom do Espírito Santo e aqui Paulo está a referir-se a isso, possivelmente até mesmo esteja a referir-se também à imposição das mãos que tenha feito ao Timóteo para o ordenar como um ministro de Deus. E por isso está a dizer aqui, te mostro que reavives o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Tu tens o Espírito Santo. E Paulo o treinou e está treinando aqui e dar encorajamento, porque ele veio a ser o pastor em Efésios, uma igreja grande, que teve grande crescimento, e por isso Deus deu a ele, a Timóteo, certos dons para fazer a obra que ele tinha que fazer em Efésios, mas ele precisava de reavivar esse dom de Deus que tinha pela imposição das mãos de Paulo, para que a igreja continuasse também a crescer, porque ele estava a afetar a igreja através da sua maneira de se conduzir. E por isso temos que nos esforçar a ser um bom exemplo, estar perto de Deus, reavivar o dom de Deus nas nossas vidas, para que Deus nos possa usar e através de nós, Deus então dá, digamos assim, um crescimento na igreja. E vejamos então no versículo 7, diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de temor, como certas versões bíblicas têm. Deus não nos tem dado um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado um espírito de temor. E esse é o meu tema hoje que eu quero falar. É que o Espírito de Deus não é um espírito de temor, mas é um espírito de poder e de amor e de moderação. Não é temor, mas é poder através de amor e moderação. Então, estava aqui o Timóteo a ter certas dúvidas, ou estava ele a ter certos temores ou certos medos? Parece que sim. Mas Timóteo precisava de continuar a andar para a frente para garantir
a obra de Deus através dele, da maneira que Deus cria. E por isso Paulo diz no versículo 8, não tem vergonhas. Portanto, não tem vergonhas, não tenhas medo, tem confiança, anda para a frente, não tem vergonhas, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que era Paulo, que estava a referir-se a si próprio, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Não tenhas vergonha, não tenhas medo. Põe-te em pé, anda para a frente, porque não temos um espírito de medo, ou de temor, ou de covardia, mas temos um espírito de poder, de amor e de moderação. A favor do Evangelho, como diz aqui, continuando a ler no versículo 8, segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus, porque é um espírito de poder. Esse poder de Deus, este Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação para uma certa profissão santa. Deus nos chamou e nos deu esta vocação, esta responsabilidade, este ministério. Não segundo as nossas obras, não é nós que escolhemos para ser ministros de Deus, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Por isso temos a boa nova que Deus quer dar ao mundo inteiro, vai trazer o reino de Deus à terra, o governo de Deus à terra. Esta é a boa nova, e então ele chamou algumas pessoas para pregarem esta boa nova ao mundo como um testemunho. Versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a mortalidade. Destruiu a morte. Quer dizer, não precisam ter medo da morte, porque vamos viver de novo. Trouxe à luz a vida e a mortalidade, mediante esta boa nova, o Evangelho, para esta boa nova, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Fui designado, não me designei a mim mesmo, fui designado. É como acontece nos ministros de Deus, não se designam a si mesmos, é Deus que os escolhe. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Eu não me envergonho, está Paulo a dizer a Timóteo, e como disse aqui no versículo 8, não tenha vergonhas. Eu não me envergonho, porque sei em que tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Qual dia? A dia da vinda de Cristo, quando vamos ser ressuscitados. Esse vai ser o dia em que o nosso depósito, o que nós estamos a fazer servindo a Deus, seremos recompensados e nos será dados a vida eterna. Queridos irmãos, não devemos ter vergonha de pregar o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho continuará a ser pregado pelo poder de Deus, segundo o poder de Deus. Embora seja pregada num ambiente que é difícil. O ambiente em que vivemos é difícil, é hostil, mas continuará a ser pregada. Por isso, tinha Timóteo certos medos, certos temores, certa vergonha? Parece que sim, porque está aqui a dizer, não tem vergonhas. E tem você, ou tem eu, temos nós, às vezes, alguns medos, alguns temores, algumas vergonhas. É natural termos certos medos. Todos vivemos neste mundo e este mundo
nos está sempre a atacar com as suas ideias, com os seus pensamentos, com os seus programas de rádio, televisão, na sociedade, com as coisas que vemos, com pessoas com quem trabalhamos. E estamos continuamente, digamos assim, a ser atacados. E é fácil, debaixo deste ataque em que vivemos, venha ele alguns membros da nossa família, venha ele de amigos, venha ele de pessoas com quem trabalhamos, venha ele por causa do ambiente em que vivemos, seja o que for. Somos atacados. E nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã na nossa vida. E por isso, às vezes, temos certas, digamos assim, medos, dúvidas, vergonhas. A qualquer momento, o mundo pode ser tirado de frente a nós. Pode ser uma doença repentina que aparece em nós e de repentemente temos cancro. Ou de repentemente temos a doença que até parece ser para a morte. Ou que poderá ser para a morte. E depois, parece que perdemos tudo. Parece que perdemos tudo. Amigos deixam de ser amigos. Dúvidas aparecem. Afetam o nosso pensamento, porque Satanás nos ataca com dúvidas e ansiedade e medos e com um raciocínio, um pensamento à parte de Deus. É como Satanás nos destrói a nossa fé. E assim, dessa maneira, começamos a ser ou a estar esgotados. Começamos a ficar desencorajados. Começamos a ficar deprimidos. Eu recebo cartas, e-mails de pessoas dizerem: olha, eu estou a ver o que se passa no mundo e estou com tanto medo. Estou tão deprimido com as coisas que estão a acontecer. Falta de emprego, guerras, destruições. As pessoas têm medo. E veja aqui, no versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, espírito de temor. Tomem nota. Nem é simplesmente temor, mas é um espírito de temor. Queridos irmãos, através do temor, através deste espírito que nos dá temor, que é este espírito demónico que está a tentar nos aterrorizar, a nos deprimir, a nos desencorajar, nós começamos a ser controlados por esta atitude de medo, por este espírito do mundo, que é um espírito de temor. Se vocês virem um ou dois capítulos, andarem ou virarem assim para um ou dois capítulos à frente, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, se forem aí, diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, todos querem viver de acordo com o que Deus quer que nós vivemos em Cristo Jesus, serão perseguidos. Notem o que diz aqui: todos que querem viver segundo Deus em Cristo Jesus serão perseguidos. Não diz alguns, não diz a maioria, diz todos. E não diz talvez sejam perseguidos, diz serão perseguidos. Então isto é um facto, é uma realidade. É e será assim. E todos nós não gostamos de ser perseguidos.
Qual é que você é que gosta de ser perseguido? Qual você é que gosta de ter ataques e de ser insultado? Você gosta disso? Está claro, ninguém gosta. E por causa disso, às vezes, ficamos assim um bocado como se não vamos para a frente com a mesma coragem, mas ficamos assim um bocado para trás, digamos assim. E acabamos, por causa disso, fazer, às vezes, decisões incorretas. Fazemos, às vezes, decisões incorretas. Porquê? Porque temos esta, digamos assim, esta atitude de proteção do próprio. E por isso acabamos por ter vários medos. Ou, digamos de outra maneira, falta de confiança. E por isso, Timóteo estava a viver por um período em que tinha um bocado desta falta de confiança, um bocado de vergonha. E por isso é que Paulo diz a ele, não tem vergonhas, reaviva o Espírito de Deus que está em ti. Não tenhas este espírito de medo, mas reaviva o Espírito, porque é um espírito de poder. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 a 16. Diz assim, Hebreus, capítulo 2, versículo 14 a 16. Visto que, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sim, nós, os filhos, participamos, nós, filhos de Deus, os filhos que Deus nos deu, os nossos filhos, as nossas famílias, temos participação comum de carne e sangue. Todos nós, irmãos, temos esta participação comum de carne e sangue. Também ele, igualmente, isto é Jesus Cristo, participou conosco da mesma carne e sangue, para que por sua morte Cristo destruísse aquele que tem o poder da morte. Aquele que tem o poder da morte. A saber, o diabo. Se o diabo tem o poder da morte, está claro que tem. A morte, de uma maneira geral, as pessoas têm medo de morrer. Ele tem o poder da morte. E por isso ele tem este controle sobre as pessoas, sobre o mundo, porque ele tem o poder da morte. Versículo 15. Por sua morte, isto é, Jesus Cristo livrasse ou destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, e livrasse todos nós, pelo pavor, pelo temor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O diabo tem este poder. Através de Cristo, estamos, como diz aqui, libertados deste temor. Queridos irmãos, Satanás tem poder. Tem poder, sim, com certos limites, mas tem poder. Poder para fazer muitas coisas. Por exemplo, ele pode controlar, através dos governos que ele estabeleceu neste mundo, ele pode controlar e fazer guerras e causar muitos a morrerem. Muitos a morrerem. Guerras
e bombas a cair em cidades e destruições, como vemos na Síria, coisa assim, muitos a morrerem. Por isso, é Cristo que nos livra deste pavor da morte. Versículo 16, pois ele, isto é Cristo, evidentemente, não tomou, a palavra socorrer é uma tradução incorreta. A Almeida Corrigida e Fiel e a Almeida Revista e Corrigida são mais corretos quando dizem não tomou, isto não tomou participação. Lembrem-se que no versículo 14 estava a falar que nós participamos comum de carne e sangue. E diz igualmente, ele participou da mesma carne e sangue. Porque através da sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. E depois continuando então, pois ele, isto é Jesus Cristo, versículo 16, evidentemente não tomou participação de vir a ser como um anjo. Não, Jesus Cristo, o Verbo, não se esvaziou para ser um anjo, mas tomou a descendência de Abraão. Isto é, Jesus Cristo veio para a terra como um filho de Abraão. Isto é carne e osso, carne e sangue. E por isso, como diz aqui, versículo 16, igualmente, ele participou para que por sua morte, porque participou de quê? Participou desta descendência de Abraão, participou de carne e sangue. E através da sua morte, ele tem o poder, ele nos liberta deste pavor da morte. Pela sua morte, ele nos liberta do poder da morte que Satanás tem sobre nós. E por isso, queridos irmãos, nós não podemos continuar a viver em medo. Nós não podemos continuar a viver em medo. Lembre-se que parte da primeira tentação de Satanás que ele fez ao Adão e à Eva, ele foi efetivo porque causou medo. Talvez você não tenha pensado nisso, mas ele causou medo. Primeiro não foi, digamos assim, a história não fala acerca de uma cobra, mas fala de uma serpente. Serpente geralmente é uma coisa mais amedrontosa que digamos que uma cobra, uma cobrazinha, mas é uma serpente, uma coisa mais intimidadora. Mas vejam em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comes, por um dia que comeres, certamente morrerás. E depois vê-se assim que Deus e o Adão tinham um relacionamento, digamos assim, de amizade, sem medo, um relacionamento saudável. Depois vejam no versículo 23. E depois disse ao homem, afinal, e disse o homem, depois de ter feito a Eva, disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E disse assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une ou se apega à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vê-se aqui este relacionamento de amor e de suporte e de ajuda ao homem, dando ao homem uma mulher linda, idónea, para lutar com ele as lutas fortes deste mundo. E por isso não era um relacionamento de medo. Até que Satanás aparece na cena. Ele aparece na cena
E depois vê-se aqui no versículo 4 do capítulo 3, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Começa a serpente a mentir, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres vos abrirão os olhos e como Deus serás e sereis conhecedores do bem e do mal. O que Satanás está aqui a instigar é um certo medo, porque olha, Deus não quer fazer isso, porque senão serias outra coisa. E dá-se a instituir um certo medo. Porque se não fizer certas coisas, ia ser magoada, não seria como Deus. E então, vê-se aqui mais adiante, no versículo 8 e 10, veja assim. E quando ouviram a voz do Senhor, quando eles pecaram, então o Senhor apareceu. Aquele relacionamento que tinham, saudável e sem medo, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Porque uma pessoa se esconde. Uma pessoa se esconde porque tem medo. Não é? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Tinham medo. Onde é que eles receberam este medo? Por Satanás. E chamou o Senhor ao homem, ao Adão, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Tive medo. Onde é que este medo veio? É porque foi injetado na mente deles um certo medo de Deus por Satanás. Então, o versículo 11 diz aqui, quem te disse que estavas nu? E assim continua. Mas vê-se aqui que se esconderam e tinham medo. Porque Satanás criou esse medo na mente deles. E por isso é o que acontece hoje em dia. As pessoas têm vários medos. Um espírito de medo. Este espírito de medo já estava a trabalhar aí com Adão e a Eva. A injetar medo na mente deles, como ele tenta injetar medo em nós. E ele, ao fim de contas, tem o controle sobre a morte. Queridos irmãos, estamos amedrontados de fazer certos compromissos na nossa vida porque tenhamos medo? Ou podemos dizer, obedecerei a Deus. O que é que estamos a dizer a isso? Obedecerei a Deus. O que é que isso quer dizer? Estamos com medo de fazer qualquer coisa porque talvez não seja para o meu melhor e por isso recuamos por causa de algum medo? Ou você pensa, como é que os outros vão o que é que os outros vão pensar de mim? Como é que eles me vão ver? Vão ver, olha, está-se a misturar com cristãos verdadeiros. E por isso as pessoas recuam e querem sair pela porta de trás. Queridos irmãos, não há porta de trás. Não há local para esconder-nos de Deus. O Adão e a Eva tentaram se esconder-se. Mas não há local para escondermos-nos de Deus. Não há. Mas é o que acontece. Que tentamos tomar essa posição quando vivemos com medo. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, aí vemos a instrução de Jesus Cristo aos apóstolos. Em Mateus capítulo 10, começando no versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
Jesus Cristo está a dizer aos apóstolos para terem cuidado como fazem as coisas, serem assim espertos, terem cuidado. Acautelai-vos, versículo 17, dos homens, tenham cuidado dos homens. Acautelai-vos, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Mas tenham cuidado o que dizem. Não está a dizer para terem medo, mas fazerem as coisas com prudência e com sabedoria. Diz assim, pois, versículo 18, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir testemunho a eles e aos gentios. Vocês vão estar à frente de líderes, governantes, religiosos ou não, para serem testemunhos. E quando vos entregarem, não codejem como ou o que haveis de falar. Não se preocupem com o que é que vão dizer, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. O Espírito de Deus vos vai ajudar a abrir a boca e a dizer as coisas corretas nesse momento. Não te preocupes com isso. Vejam, por exemplo, aqui o exemplo do que se passou aqui com os apóstolos ao início da igreja, em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. E vamos voltar a Mateus 10, por isso talvez ponham uma marcazinha aí em Mateus 10. Por aqui uma coisa aqui em Mateus 10. Atos capítulo 4. Vejamos aqui alguns exemplos ao início da igreja no Novo Testamento, em Atos capítulo 4. Vê-se aqui, falavam eles ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, e recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Então foram aprisionados, como se vê-se aqui, foram aprisionados, tal como Jesus disse em Mateus 10. Pois veja aqui no versículo 7 e 8, diz assim, e pondo-os perante eles os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Não tiveram que se preocupar com o que dizer, porque o Espírito os guiou a falar, como Jesus disse em Mateus 10. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, não tem medo de dizer a verdade diretamente. E a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Vocês destruíram esta pedra, rejeitaram esta pedra. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vê-se como Pedro aqui está a cumprir a profecia, digamos assim, de Jesus em Mateus 10, em que não se preocuparam do que dizer, não tiveram medo e assim pregaram a verdade. E vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 18 a 21, diz assim, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Não falem nem ensinem em nome de Jesus. Mas Pedro e João respondeu, julguei se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram.
Vê-se aqui que Deus permitiu que eles fossem libertados, mas Deus os ajudou a dizer o que precisavam dizer. Depois no capítulo seguinte, Atos 5, vejam aqui no versículo 17, diz assim, vê-se a situação aqui, levando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tornaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, pela segunda vez. Mas de noite um anjo do Senhor abriu os portos do cárcere e conduziu-os para fora e disse a eles, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, deste caminho. Vão pregar. Por isso, pararam de pregar? Não, continuaram. Foram presos? Foram perseguidos? Continuaram a pregar. Vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 27. Diz assim, 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente, vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Já se tinham esquecido que disseram a Pôncio Pilatos, deixa o sangue dele estar em nós e nos nossos filhos. Mas vê-se aqui, eles falaram. E vejam então aqui no versículo 29 e 30. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Foram, digamos assim, audazes a falar. Não falaram com medo. Disseram, vocês o mataram. E não vamos parar de falar a verdade. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Paulo foi apedrejado. Vejam, por exemplo, em Atos, capítulo 14. Atos 14, versículo 19 a 21. Diz assim, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, isto é, as multidões de Listra, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Tiraram-o para fora da cidade, sai daqui, e tiraram, e apedrejaram, e puseram no meio da estrada, lá fora da cidade. Versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou de volta na cidade. Em vez de fugir, foi lá de novo. Coragem. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos. Voltaram a Listra. Voltaram depois. Foram para Derbe e depois voltaram a Listra, onde o tinham apedrejado. Queridos irmãos, tinha Paulo medo? Estava ele com medo? Não. Queridos irmãos, tal como Jesus Cristo diz em Lucas 14, geralmente referimos a isso durante um período do batismo, ou antes do batismo, para contarem o custo. E você está pronto para fazer o que precisa fazer na sua vida. Então, voltando a Mateus 10, onde estávamos há pouco, e disse que íamos voltar aí, continuando a ler então no versículo 26, diz assim, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o a plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, clamai-o dos erados. Não temeis os que matam o corpo. Não tenham medo da morte. Porque sim, Satanás tem poder sobre a morte, mas não tenham medo dessa morte. Porque só mata o corpo. Não mata o espírito
do homem no homem. Porque quando morremos, a primeira morte, o espírito do homem no homem é guardado por Deus. Que, digamos assim, é a gravação do que nós somos, a nossa personalidade, as nossas características, o que nós aprendemos, o nosso caráter, está tudo guardado, digamos assim, neste espírito do homem, que é guardado por Deus. E quando somos ressuscitados, então Deus põe este espírito do homem dentro do corpo novo e nós começamos a viver de novo. À segunda morte, Deus mata o corpo e mata o espírito do homem no homem. Queridos irmãos, e por isso diz assim: não temeis os que matam o corpo, mas não podem matar o seu quê? Está traduzida a alma, mas devia de ser, mais corretamente, o aspiro da vida, aquele assopro da vida. O espírito do homem no homem. Temei antes aquele, que é Deus, que pode fazer perecer no Gehenna, isto é, na segunda morte, tanto o espírito do homem, traduzido aqui a alma, mas é o espírito do homem, como o corpo. Queridos irmãos, só Deus é que pode fazer isso. Continuando então a ler no versículo 31. Não temeis, pois, bem mais valeis vós do que os muitos pardais. 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Queridos irmãos, devemos de ter fé e confiança. Não devemos ter dúvidas. Eu que estava a passar aqui com Timóteo, estava a sentir-se um bocado envergonhado, estava-se a sentir um bocado preocupado, e por isso Paulo diz: não estejas, porque precisas de fazer a obra. Porque veja no 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, diz assim: mantém o padrão das palavras sãs, mantém-te no caminho, não te desvies. Depois veja aqui um bocadinho mais adiante, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Pois tu, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros. Isto é, passa a verdade a outros homens fiéis e idóneos, fortes, comparáveis a você, para poderem também pregar o Evangelho para outras gerações. Pois vejam no versículo 14 e 18. Se recomenda estas coisas, dá testemunho sobre solene todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que nada aproveitam, exceto por subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Cuidado, vai haver falatórios inúteis, profanos, pessoas que com linguagem que corrói como câncer, como diz no versículo 17. Para não te desvies. Não tenhas medo. O firme fundamento de Deus permanece, como diz no versículo 19 do capítulo 2. Por isso tem cuidado. Vão pessoas usar falatórios inúteis e profanos, com má linguagem, coisas. Não te desvies. Veja no versículo 22. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Mantém-te brando e apto para instruir, disciplinando com mansidão. Isto é, mantém-te no caminho. Mantém-te no caminho.
Não te desvies com paixões de jovens, como diz no versículo 22, mantém-te no caminho. Depois capítulo 3, versículo 13, diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Cada vez vai ficar pior. E depois no capítulo 4, versículo 2, diz assim: prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Não é a tua palavra, não é as tuas ideias, não é o que tu pensas, não é o que tu julgas. Olha, o que eu julgo não é o que tu julgas. É o que a Bíblia diz. A palavra. Não é a tua palavra, é a palavra. Prega a palavra. E depois diz assim: porque durante o tempo do fim, capítulo 4, versículo 3 a 5, diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina sã, a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Por isso, vai haver tempos difíceis no tempo do fim. E por isso é que Paulo está a dizer a Timóteo: tem coragem. Tens uma obra a fazer. A igreja precisa de cuidado e atenção e carinho. E por isso, não fiques desencorajado. Mantém-te forte no poder. Voltando a capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas de poder, não é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A igreja vai estar sempre aí. A igreja vai sobreviver. Como lemos em Mateus 16, 18, diz assim: pois eu também digo, tu és a Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer que nunca morrerá. A igreja de Deus se manterá fiel. A igreja de Deus se mantém. E tu está Paulo a dizer a Timóteo, tens uma oportunidade de servir na história desta igreja. Não fiques desencorajado. Não te envergonhes. Mas o que nós precisamos de ter é este espírito de poder. Como diz no versículo 6, o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Que há em ti. O que há em mim e em você? É Cristo em nós. É Cristo em nós. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 7. O qual fui constituído, isto acerca do Evangelho, fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Eu fui constituído ministro de Deus. Eu não me constituí a mim próprio, Deus me chamou e me deu de acordo com o seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas por Jesus Cristo. Sim, Deus criou todas as coisas por Jesus Cristo, como leem na Almeida Corrigida e Fiel, porque está aí no grego. Na maioria dos manuscritos gregos diz aí por Jesus Cristo, para que pela Igreja a uniforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares sociais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E depois um bocadinho mais adiante, no versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior,
E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Precisamos de Cristo em nós, com este amor de Cristo, poder e amor. Queridos irmãos, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Por isso é este poder que vem através do amor, este amor no coração, que diz assim, diz aqui, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados, ou sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Queridos irmãos, este poder é o poder que é Cristo em nós, que é a nossa única esperança. Como Jesus Cristo falou acerca daquela videira, que nós precisamos estar na videira, que é Cristo. Sem a videira não podemos fazer nada. Sem a videira não podemos fazer nada. Vejam, por exemplo, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 4. Diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, que está dentro de vós, que está em vós, do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo é Satanás, aquele que está em nós é Cristo em nós, através do poder do Espírito Santo de Deus. É o seu poder, é a sua mente, é a sua disposição, é a sua atitude, é o poder dele que nós precisamos tanto precisamos. E vejam no versículo 17 do mesmo capítulo, 1 João 4, 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia de juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também nós... Segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos irmãos, por isso vamos ter confiança no dia de juízo. Porque amor põe de fora, lança fora o medo. Este é o poder de Deus, que está em nós através deste amor sincero dentro de nós. E por isso nós precisamos de reavivar, como Paulo disse a Timóteo, reavivar o dom que recebemos através da imposição das mãos. Queridos irmãos, através disso, então, continuando então em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Um espírito de moderação é o que Deus nos dá. Um espírito de moderação, de disciplina própria, uma mente que pensa corretamente, uma mente sã, que se disciplina a si próprio, que tem muita paciência, que se apresenta corretamente, com paciência, que é disciplina, que é sóbria. Veja, por exemplo, no versículo 22 a 26 do mesmo capítulo.
do capítulo 2, diz assim: repete as questões insensatas. Ora, é necessário, o versículo 24, que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, a uma mente sã. Isto é o que nós precisamos. O Espírito de Deus é um Espírito de poder, um Espírito de amor, Cristo em nós, com este poder, com este amor, e com um Espírito de moderação, que é uma mente sã, um Espírito de sensatez. Queridos irmãos, por isso é que Paulo depois continua aqui em 1 Timóteo a dizer: não tem vergonhas, no versículo 8, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos, que Ele nos salvou, e esta esperança que é guardar a nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 10, o qual não só destruiu a morte, este poder de Satanás de nos manter debaixo do controle por causa da morte, destruiu a morte, podemos ser ressuscitados, a morte foi destruída, vamos viver de novo, já não existe morte, vamos viver de novo, sim, morreremos, mas viveremos de novo, não precisamos ter medo da morte, porque vamos viver de novo. Destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Podemos viver eternamente, mediante o Evangelho. Mantém, por isso, diz assim no versículo 13, mantém, por isso, o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo. Guarda o bom depósito, guarda esta mensagem, guarda o Espírito de Deus, reaviva o Espírito de Deus, mediante o Espírito, este bom depósito que habita em vós. Guarda isto, mantém-te fiel, porque quando nos mantemos fiéis, então vai haver uma mudança permanente na nossa vida, uma mudança em que não temos medo, mas temos o poder do Espírito Santo, temos o amor de Cristo em nós e temos esta mente sã que nos dá paz, que nos dá a graça de Deus e que nos dá a força para continuarmos a vencer, e a coragem e a boa disposição para continuarmos no caminho de Deus.